O testamento é um ato solene e irrevogável. A solenidade do ato diz respeito às formalidades legais, ou seja, o cumprimento das determinações previstas em lei sob pena de nulidade. Já a revogabilidade do ato é a possibilidade de o testador poder revogar o testamento a qualquer tempo, modificando-o total ou parcialmente até antes de sua morte. Somente as questões de ordem patrimonial podem ser revogadas. O reconhecimento de um filho, por exemplo, não pode ser revogado. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com a brilhante advogada, doutora Ivone Zeger. Eu tenho muito apreço por essa profissional do direito, porque ela é excelente. Ela conversa com você de uma forma diferenciada, com palavras simples, com palavras que você entende, porque nós somos obrigados a entender coisas, às vezes, que nós não compreendemos, mas somos obrigados a ouvir essas coisas, mas ela simplifica tudo. Por isso que eu tenho uma profunda admiração por ela. Como vai, doutora Ivone Zeger? Tudo bem? Muito bem. Muito obrigada novamente pelo convite, por estar aqui de novo no seu programa. Obrigada. Muito bem. Eu vou apenas apresentar ao telespectador uma parte do seu currículo, porque o seu currículo é extenso. Mas eu vou apresentar uma parte. A doutora Ivone é bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie de São Paulo, membro efetivo da Comissão de Direito de Família da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, pós-graduada em Direito Constitucional pela Universidade de São Francisco e em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, juíza do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Especialista em Direito de Família e Heranças, atua há mais de 20 anos com questões relativas às separações, divórcio, partilha de bens, união estável, pensão alimentícia, testamento, inventários, doações, usufruto, deserdação, entre outros assuntos. É advogada militante em São Paulo, consultora jurídica, palestrante e escritora. Publicou muitos livros, Herança, Perguntas e Respostas, e é acostumada também a traduzir para o público leigo a linguagem jurídica de forma clara e objetiva. Seus artigos são veiculados semanalmente em diversas publicações. Ivone, você é maravilhosa, como eu disse. Obrigada. Tá bom? Muito gentil, como sempre. E eu agradeço muito a sua presença aqui, porque a sua presença é importante para informar o povo, para informar a sociedade, porque é uma questão de cidadania também. Com certeza. Não é? Eu acho uma das coisas mais muito importantes. Muito bem. Eu já vou fazer fazer uma pergunta que vem lá de Sorocaba. Uma pergunta que vem de Sorocaba. É sobre: sou obrigado a fazer testamento? Então é uma pergunta que eu tenho do Maurício de Sorocaba. Ele diz o seguinte: tenho de fazer um testamento para que meus filhos possam herdar os meus bens. O que acontece com o patrimônio de alguém que morre sem deixar testamento? Ô Maurício, deixa eu te contar uma coisa. Você não é obrigado a fazer um testamento para que seus filhos possam vir a receber alguma coisa quando você vier a falecer. Na realidade, muitas pessoas imaginam que há uma obrigatoriedade de se fazer um testamento. Não, o testamento é um ato de vontade que você só vai fazer se você tiver algum interesse específico. Mas deixa eu te contar uma coisa muito importante. Como você tem, e as pessoas como você, que tem filhos e precisam ou querem deixar alguma coisa para algum parente, um funcionário, alguém, uma instituição de caridade, enfim, para alguém que não seja da família, ou até privilegiar um filho. Então, veja,
É muito importante que você saiba que quando você tem herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? Os descendentes, em primeiro lugar, que são os filhos. Na falta dos filhos, podem ser os netos ou os bisnetos. Depois, nesta ordem, quando você tem herdeiros necessários, você tem os ascendentes. Quem são? Ascendentes são os pais. Na falta dos pais, os avós ou até os bisavós, se estiverem vivos. E sempre contando com o cônjuge, aquele que é casado. Muito bem. Esta é aquilo que o Código Civil chama de ordem da vocação hereditária. Quando você, Maurício, se você tem, portanto, filhos, você tem herdeiros necessários, que são seus descendentes. Portanto, se você quiser fazer um testamento, testar e deixar alguma coisa para um desses filhos ou para alguém que você deseja, você será obrigado a fazer então um testamento. E esse testamento, como você tem os herdeiros necessários, que eu acabei de contar para você, você só pode testar sobre 50% do seu patrimônio total, ok? Eu acho que está entendido. Lembrando, então, se você tem herdeiros necessários, você só pode testar sobre 50%. Suponhamos, você não tem filhos, nem netos, nem bisnetos, você também não tem ascendentes vivos, pais, avós ou bisavós, e não é casado, não tem cônjuge. Portanto, você pode, na realidade, testar, se quiser, sobre 100% de tudo que você tem para quem você quiser. Exatamente. Perceba que a doutora Ivone consegue dizer a você, de uma forma tão simples, não é? Esta relação dos herdeiros necessários. Isso é muito importante, Ivone. É muito importante, porque muita gente imagina, eu vou até me adiantar, como hoje nós vamos falar basicamente sobre testamento, então eu vou dar muitas informações, mas só para me adiantar, imagina se o Maurício não tivesse filhos, como eu comentei, não fosse casado, os pais já falecidos, e ele tem 2 irmãos. E ele quer deixar tudo para um irmão, que ele gosta, que ele tem mais afeto, enfim. Se ele não tem herdeiros necessários, ele pode fazer um testamento e deixar 100% para esse irmão. Caso ele não faça testamento, aí como eu vou explicar mais adiante, os herdeiros que não são necessários, que são os colaterais, e eu vou explicar logo mais, estes que são os irmãos, eles receberão metade cada um, porque ele não fez testamento. Mas nesse caso específico, se ele tem 2 irmãos e ele quer deixar para um só, ele pode. Ele pode, se não tiver herdeiros necessários. Aí ele pode deixar 100%. Se ele tiver, por exemplo, neste mesmo caso, ele tem filhos, então ele só pode testar sobre 50%. Esse 50% ele pode até deixar só para um irmão. Ivone, eu tenho muitas perguntas que vêm de pessoas que, afinal de contas, foram consultadas e elas colaboraram com esse programa. Ótimo. Agora eu tenho uma pergunta. Sim. Ela pergunta o que significa? É a Tereza, de Belém do Pará. Sim. Ela diz, autor da herança, herdeiro, legatário e testador. O que significa? Opa, então vamos lá. São várias questões, isso é muito importante, porque as pessoas às vezes se confundem com as palavras. Então vamos lá. O que seria o autor da herança? O autor da herança é aquele que tem um patrimônio que pode ser desde uma bicicleta até uma fazenda, empresas. Este é o autor da herança que pode testar, que pode deixar um testamento ou, enfim, ele é o detentor do patrimônio. Em seguida, nós temos a outra questão, que seria o que é um herdeiro. Herdeiro é toda pessoa que vai receber alguma coisa, tá? Não tem muita novidade. Depois nós temos também a pergunta da Tereza, é o legatário. Legatário, exatamente. O que é um legatário? É alguém que vai receber do autor da herança um bem específico. Significa que o autor da herança, como eu comentei, que é alguém que tem um patrimônio e pode fazer um testamento,
ele vai deixar um bem específico. Por exemplo, eu vou deixar para minha filha a fazenda de Itu. Eu vou deixar para uma tia o quadro que eu tenho pendurado na parede. Eu vou deixar para um amigo ações de uma empresa que eu tenho. Então, este é o legado. Legatário, aquele que vai receber o bem específico. Muito e qual era bem. a outra questão? A outra questão é Sobre o testador, sobre não é? o testador. Testador. E o testador, portanto, é aquele que vai usar da sua prerrogativa, a sua vontade, é aquele que vai testar. Se você me perguntar, todas as pessoas podem fazer um testamento? A resposta é sim, desde que ele tenha mais de 16 anos e até que ele tenha condições físicas e mentais de claro. poder exercer esse direito. Muito Ok? bem. Eu tenho mais perguntas a você. Vamos lá. Né? Eu tenho mais perguntas. O João Pedro, de São Paulo, da Vila Mariana, ele pergunta: tenho um filho com o qual não falo há muito tempo, sou viúvo e tenho sérios problemas de saúde e a única pessoa que me ajuda é minha irmã. Queria fazer um testamento deixando para ela tudo que tenho, mas me disseram que isso não é permitido. Para que serve um testamento, então? Oh, Olha a dúvida dele. Que dúvida, veja só. Nós comentamos alguma coisa sobre isso no começo do programa. O João Pedro, é o seguinte, se você tem um filho, significa que você tem herdeiros necessários. Eu vou repetir, herdeiro necessário é aquele pelo qual você, se quiser testar, fazer um testamento, só pode fazer com os 50% que a gente chama da parte disponível. Por quê? Porque a outra metade, quando você tem herdeiros necessários, que são, eu vou repetir, porque até o final do programa eu tenho certeza que ninguém mais vai esquecer. Os herdeiros necessários são, em primeiro lugar, os descendentes. Quem são? Filhos, na falta deles, os netos, na falta de netos, os bisnetos. O que significa? É um na falta do outro. Suponhamos que você tem 2 filhos. Um veio a falecer, o outro está vivo. Mas este filho era casado e deixou netos. Portanto, os descendentes são este filho que está vivo e os seus netos, tá? É a substituição destas pessoas na ordem da vocação. Muito bem. Quem são mais os herdeiros necessários? Na falta dos descendentes, você tem, então, em seguida, os ascendentes. Quem são? Os pais, na ausência de pais, os avós, e na ausência de avós, pode ser bisavós, se algum deles, obviamente, estiver vivo. E sempre o cônjuge. Lembrando, cônjuge é aquela pessoa que está casada, não se refere à união estável. Então, a pessoa que tem um companheiro ou uma companheira não está mencionado no rol de herdeiros necessários. Portanto, você diz que tem um filho, João Pedro, e você tem uma irmã que você gosta muito e gostaria de deixar tudo para ela. Só que, como você tem o herdeiro necessário, você não pode fazer um testamento sobre os 100%. Porque o seu filho, ele terá legítima. Então, você só poderá testar sobre 50% daquilo que você tem direito. Muito bem. Eu tenho aqui uma pergunta interessante, porque o título dessa pergunta é Escreveu, mas não deu. Olha só que título. Lá. E é a Cristiana de Recife que pergunta. Em seu testamento, meu avô me beneficiou com certos bens e valores. Na hora da partilha, porém, acabei recebendo muito menos do que ele me deixou. Disseram-me que era preciso descontar as dívidas e despesas com funerais e advogados. E, além disso, ele mesmo havia gastado parte das quantias destinadas aos herdeiros. Fiquei muito frustrada, diz ela, com isso. Então, a pessoa não é obrigada a respeitar seu próprio testamento? Cristiane, o que acontece é o seguinte, o testamento é um ato de vontade pessoal, particular daquele que está testando. Seu avô, num determinado momento, entendeu que deveria fazer uma série de posturas, deixar uma série de bens, o patrimônio que ele tinha. E algumas coisas, evidentemente, ele deve ter deixado para você e para outras pessoas. Acontece que um testamento não é alguma coisa que engessa a
propriedade, a titularidade das pessoas que fazem um testamento. Significa o seguinte: se durante a vida a pessoa fez um testamento, deixou legados, fez uma série de considerações a respeito daquilo que ele deixa ou não no momento que ele falecer, isso não significa que ele não pode fazer vendas, doações, transacionar o que ele quiser, mesmo que esteja dentro do testamento. Na hora que esta pessoa, o seu avô, veio a falecer, abriu-se o testamento e se verificou que uma série de propriedades ou de bens que ele seu tinha... automóvel, uma casa que ele tinha no litoral, que foi vendida. Vendeu, trocou, mudou o automóvel... Ele tem direito, ele está vivo. Exatamente. Ele, por exemplo, se ele dissesse, deixo o meu automóvel de minha propriedade para minha neta. E se no momento ele trocou, se era um Volkswagen, depois ele trocou por um Audi, quem for receber vai ser melhor. Quem vai receber o Audi, porque ele não menciona o tipo de carro. Eu estou dando só um exemplo, Cristiane. Mas o que eu quero deixar claro aqui para você é que a pessoa que faz um testamento, ela não está engessada. Ela pode continuar a dispor de todo o seu patrimônio. Apenas ela já, em vida, determina que ela gostaria, no falecimento, que se esses bens estiverem em posse dela, que eles sejam distribuídos desta ou daquela forma. Ok? Muito bem, eu tenho mais algumas perguntas. Hoje eu acho que eu vou torturar você. Para mim é uma grande satisfação poder informar o público, porque ele vai saber e nós vamos ficar muito melhores, a sociedade toda. Nós sabemos disso. Isso é uma das coisas mais importantes. Você acertou, porque a informação que nós temos que dar à sociedade, ela é obrigatória. Porque nós não temos... Eu penso assim, quando eu faço uma palestra, Ivone, eu não tenho o direito de guardar para mim aquilo que eu sei. Mas aquilo que eu sei como verdadeiro. E eu passo às pessoas que lá assistem. Outro dia eu fiz uma palestra, sabe onde? Na Ordem dos Advogados do Brasil, no sábado de Carnaval, às 10 horas da manhã. Veja você. Que beleza. É o tal, até quero fazer uma homenagem a Humberto D'Urso, não é? por essa inovação. No sábado de Carnaval, ele colocou como título Carno Jurídico, Carnaval Jurídico. É uma coisa maravilhosa. É então, é assim que nós devemos proceder. E eu fico muito contente e orgulhoso de tê-la aqui, porque você como eu disse, torno a dizer, preciosa nesse sentido. Você informa bem. Mas eu tenho aqui uma pergunta da Maria Luísa, que ela diz o seguinte: não gostei do meu legado. O que fazer? Meu pai deixou uma pequena fábrica e uma fazenda de herança. Em seu testamento, ele deu a fábrica para minha irmã e a fazenda para mim. Acontece que eu me sinto prejudicado. Não entendo de gado e não quero ficar com a fazenda. O certo não seria vender tudo e dividir o dinheiro entre eu e minha irmã, que somos os únicos herdeiros. Claro, eu entendo. Maria Luísa, deixa então eu te contar o que acontece. Quando alguém faz um testamento, como eu disse também no começo do programa, a pessoa ela pode... Olha, a Maria Luísa é de Brasília, viu? Ah, de Brasília. Que bom que as pessoas do Brasil inteiro possam se comunicar conosco. Eu faço questão de responder a todas as perguntas. Então, Maria Luísa, como eu estava comentando, no começo do programa, eu estava dizendo a você que você tem pessoas que fazem um testamento onde elas deixam um legado, um bem específico. Como você conta, seu pai deixou a fazenda para sua irmã e a fábrica para você. E você gostaria de, talvez, que fosse o contrário. Só que um testamento não pode ser modificado. Tá? O testamento, nesse caso, só pode ser modificado por aquele que fez o testamento, não mais pelos herdeiros ou pelos legatários. Você e sua irmã são, portanto, legatárias destes dois patrimônios que seu pai deixou. Como é que vai se fazer? Você diz que não entende nada de gado, não quer ficar com a fazenda e, muito provavelmente, eu não sei se a sua irmã quer ficar com a empresa. De toda forma, a única solução será: vocês devem receber este legado, acabar
o processo de inventário e, em seguida, vender, trocar entre vocês. Aí você, já que o bem é seu, você pode fazer o que você quiser. Okay? Fazer uma troca com harmonia, claro, mas sem litígio. Só depois de receber. Então, lembre-se, você como tem um legado, um objeto, um bem destacado para você, você não pode dizer, bom, claro, você pode até renunciar, não quero, é possível, mas, de toda forma, se você o receber, você pode, em harmonia, você depois vende, troca e faz aquilo que você quiser. Tá bom? Muito bem, doutora Ivone, eu tenho mais perguntas a fazer, mas eu agora sou obrigado a chamar um pequeno intervalo. Tá bom? Vou chamar um pequeno intervalo e, quando retornarmos, vamos conversar no segundo bloco. Vamos continuar com essa conversa, porque muitas pessoas querem saber aquilo que você pode lhes ensinar. Tá bom? Perfeito. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Caro telespectador, Direito e Justiça em Foco exalta, neste momento, a maneira inteligente de combater o preconceito. Gostaria aqui de abrir um rápido parênteses face ao deprimente acontecimento ocorrido no jogo do Vila Real contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol de 2014. Aos 30 minutos do segundo tempo do jogo, um torcedor atirou próximo ao jogador brasileiro Daniel Alves uma banana. O jogador lidou com a situação de forma extremamente inteligente e com uma incrível presença de espírito, recolhendo-a, descascando-a e comendo-a. Ele não poderia ter sido mais feliz em sua ação. Precisamos de mais pessoas fortes e com esta presença de espírito que combatam o preconceito e o racismo de forma inteligente e sagaz, não dando a seus algozes o que eles almejam, uma resposta violenta. Para finalizar, acrescento que a banana, uma simples fruta, tornou-se daqui por diante o símbolo contra o preconceito racial. Ao retornarmos, eu tenho obrigação de informar a você, caro telespectador, que a doutora Ivone Zeger, ela tem uma obra muito importante, uma obra literária muito importante. É a Herança, Perguntas e Respostas. É este livro aqui. Então, se você precisar, atualmente, de consultar alguma coisa que nós estamos conversando aqui, que hoje estamos falando sobre testamento, você tem este livro para que as suas consultas sejam mais, talvez, eficientes. Então, eu vou continuar agora com as perguntas, porque eu tenho muita gente que está interessada em saber coisas de você. Muita gente. Estou a Por exemplo, a Mariana, de Santa Catarina, ela pergunta: divorciada entra em testamento? Meu pai se casou e fez um testamento no qual deixava certos bens para a mulher. Algum tempo depois, ele se divorciou e disse que ia mudar o testamento, mas morreu antes de fazer isso. A ex-mulher dele tem o direito de continuar no testamento? Ela já recebeu a parte dela na divisão de bens que ocorreu após a separação. Essa é a manifestação dela. Eu entendi. Mariana, deixa eu te contar. Claro, quando você tem o divórcio, a separação judicial, que hoje você ela já está até superada pelo divórcio direto, existe normalmente a separação já dos bens. Então, existe a partilha dos bens do casal. Se esse casal fez já a partilha, evidentemente, como me parece que foi o que aconteceu com a sua madrasta, enfim, essa senhora que se divorciou de seu pai,
seu pai teria feito um testamento antes deste divórcio e manifestou, como você conta, a vontade de tirá-la do testamento, uma vez que houve o divórcio, uma vez que ele já havia partilhado os bens. Se essa manifestação, e repito, o testamento, o autor da herança, o autor do testamento pode fazer testamento, a qualquer momento ele pode modificar, ele pode adicionar, ele pode fazer o que quiser no seu testamento, no momento que ele quiser. Acontece que se ele só manifesta e não executa, então, infelizmente, ele perdeu esta possibilidade. Então, o que acontece, Mariana, é que esta senhora ela vai ter direito a tudo aquilo que o seu pai mencionou no testamento e que será de direito dela. Porque ele, pelo falecimento, ele não teve oportunidade de modificar. Modificá-lo. Como ele não teve essa possibilidade, porque não houve tempo, enfim. Então, vamos lembrar que quando você tem uma vontade, uma necessidade, uma decisão, execute-a, senão você pode perder esta possibilidade e aí você põe, de repente, tudo a perder dentro daquilo que você deseja. É verdade. O direito tem que ser executado, não é? Imediatamente. Nós dizemos que o direito não socorre a quem dorme. É verdade. É uma frase, é um provérbio. É um brocado jurídico em latim, mas a gente não vai entrar no latim aqui. Não, mas o direito não socorre a quem dorme. Significa que se você está lesado, se você tem um direito que você quer que ele aconteça, você tem que correr atrás. Muito bem. Eu tenho agora uma pergunta também do Rio de Janeiro. Quem não pode fazer testamento? Então, o senhor Isidoro, do Rio de Janeiro, como eu disse, ele pergunta: quero fazer um testamento, mas já tenho 79 anos. Existe uma idade limite para fazer um testamento? Seu Isidoro, não existe idade limite para se fazer um testamento. Como eu disse, se você pode começar aos 16 anos fazendo um testamento, imagina, né? A gente não faz nem ideia que um adolescente de 16 anos, que não é mais adolescente, já é quase um adulto, enfim, mas a lei possibilita que com 16 anos, até a idade que você quiser, você não tem nenhuma restrição, evidentemente, a menos que você esteja com algum tipo de problema e que você vá fazer um testamento e se ateste que você não está nem em condições, principalmente condições mentais, de fazer. As condições físicas, logo mais adiante, eu posso explicar que existem algumas condicionantes que te permitem ou não fazer um testamento de acordo com alguns aspectos físicos. Mas, a rigor, você não tem idade limite. Eu vou fazer uma pergunta agora fora, dentro desse tema. Sim. Por exemplo, uma pessoa que está em coma e ela havia havia manifestado vontade de deixar um bem para determinada pessoa. Há possibilidade de se praticar a vontade dessa pessoa que está em coma num hospital? Infelizmente, não. Por quê? Se a pessoa não pode, como eu disse desde o começo, o testamento é um ato de vontade. Se é um ato de vontade pessoal, personalíssimo, se a pessoa está em coma, portanto, ela está provavelmente impossibilitada de expressar seu desejo, impossibilitada de falar, impossibilitada de, enfim, transmitir para o papel alguma coisa daquilo que ela tenha vontade. Então, se ele tinha vontade anterior, já deveria ter exercido. Nesse momento, em coma ou desta forma, ele não conseguirá. Ninguém fará um testamento para ele, como é um assunto personalíssimo, se não a ele ou esta pessoa que está em coma fazendo o testamento, esse documento não existe. Eu fiz essa pergunta a você, cara doutora Ivone, pelo fato, eu aproveitei até o tema fornecido pelo seu Isidoro, porque a gente é sempre consultado. Nós somos profissionais do direito
e sempre somos consultados por amigos, parentes, pessoas que, afinal de contas, estão passando por um problema bastante grave, como esse, por exemplo, não é? Então, outro dia me perguntaram, poxa, ele está em coma e ele queria deixar um bem, uma casa, não sei aonde, agora não me lembro o local, para minha irmã. Eu disse, gente, não há possibilidade, ele está em coma. Então, Claro. como eu já tenho, já essa pergunta me veio na vida comum, não é? Eu estou aproveitando agora o programa para fazer a você, e você respondeu eu espero que a pessoa esteja assistindo o programa, porque assim ela se convence através de uma expert no assunto. Bem, vamos continuar. O testamento pode ser modificado? Eu tenho uma pergunta que vem lá do Ceará. É o senhor Matoso, lá do Ceará. Fiz um testamento no qual incluía um parente. Tempos depois, tivemos um desentendimento e agora eu quero tirar o nome dele do meu testamento. Posso fazer isso? Disseram-me que é preciso ter um motivo muito sério para poder mudar o testamento. Essa é a pergunta do senhor Matoso. Seu Matoso, não é assim que funciona. Repito, o testamento é um ato de vontade seu, ou ato de vontade de quem quer se expressar, deixar ou fazer o que achar melhor através do testamento. Isso é um direito que a lei te dá. Muito bem. Se alguém que num determinado momento deixou uma parcela do seu patrimônio, enfim, fez alguma coisa no testamento e depois de um mês, um ano, 10 anos, quer mudar de ideia, esta pessoa pode mudar de ideia a qualquer momento. Ela não precisa ter um motivo nem sério, nem nenhuma justificativa para fazer essa mudança. Um detalhe somente que eu quero lembrar. A única coisa que não pode ser modificada no testamento é quando você reconhece a paternidade de um filho. Você sabia que, através do testamento, você pode reconhecer a paternidade de um filho? E se você fizer isso, essa é a única cláusula que não se deixa modificar. Você pode reconhecer um filho de 3 formas, ou através da certidão de nascimento, ou fazendo um reconhecimento no cartório, ou se utilizando do testamento. Muitas pessoas se utilizam desta forma até para reconhecer um filho, muitas vezes fora do casamento, e que não quer manifestar a existência deste filho para a família, para não acarretar problemas durante a sua vida, e se utiliza do testamento para fazer este reconhecimento. Então, lembrando, você a qualquer momento pode sim se utilizar do testamento que você fez e modificá-lo a qualquer momento na sua vida. Há necessidade de se aproveitar o instituto do DNA para fortalecer o testamento? Não há nada na lei que obrigue alguma justificativa. Basta o próprio reconhecimento. À vontade. Talvez esta pergunta tenha origem na possibilidade de alguém que tem, ou que foi, enfim, que tem um filho, ou que não tem nem certeza se esse filho é seu, mas quer. Por que quer? Porque é uma vontade reconhecer esse filho. Uma questão de afinidade também. Uma questão de afinidade, enfim, não há nem discussão do motivo pelo qual alguém é levado a fazer, dentro do seu testamento, o reconhecimento da paternidade. Evidentemente, esta criança, adolescente, enfim, esta pessoa que é reconhecida no testamento, provavelmente ela não deve ter a paternidade na sua certidão de nascimento, ou melhor, não deve ter nenhum pai na sua certidão. E, portanto, quem quiser, ou esta pessoa, faz o reconhecimento e não há nenhuma necessidade de justificativa. Muito bem. Doutora Ivone, sob o título de Metendo a Colher, sim. O Paulo, de Pouso Alegre, Minas Gerais, tem uma dúvida. Minha mulher tomou conhecimento do conteúdo de um testamento que fiz há alguns anos e ficou inconformada porque eu beneficio alguns parentes dos quais ela não gosta. Fiquei muito preocupado, pois tenho problemas de saúde e não posso me locomover.
ela pode ir ao cartório sozinha e mudar o meu testamento? Olha que pergunta interessante. Paulo, você vai começar a ficar tranquilo a partir de agora. Não, a sua mulher não pode, nem a sua mulher, nem ninguém pode modificar o que é seu, principalmente o seu testamento. Repito, testamento é um ato de vontade particular, personalíssimo. Significa que, infelizmente, ela nada poderá fazer e ela deverá simplesmente ficar na dela, como dizem, ficar na dela, porque o testamento seu, quem faz e quem determina é você. Enfim, de toda forma, ele tem um cônjuge. Não sei se tem filhos, ela não menciona, ele não menciona. Não menciona. O Paulo não menciona, mas já por ter a sua esposa, portanto, você tem uma herdeira necessária, você só pode testar em 50% do seu patrimônio. Muito bem. Tudo bem? Olha aí, Paulo, você tem a sua resposta. Bem, marido e mulher podem fazer testamento juntos. Esse é um título que se colocou no programa e nós temos uma pergunta a respeito desse título. O casal Viviane e Alberto, que vive na cidade de Bauru, querem saber de você o seguinte: eu e meu marido queremos fazer um testamento no qual eu deixo bens para ele e ele deixa bens para mim. Podemos fazer isso no mesmo documento? Viviane e Alberto, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não pode. Não pode. Vocês não podem, a lei não permite que se faça um documento onde duas pessoas, um testamento, quando eu digo um documento, eu me refiro ao testamento, onde duas pessoas manifestam a sua vontade. Isso a lei não permite. Por quê? Porque, como é um ato de vontade pessoal, a hora que a pessoa quer, ela muda, ela modifica, ela altera. E se duas pessoas juntas, como se fosse um contrato, resolvem, uma modifica e a outra não quer modificar, você já imaginou que bagunça que vai dar? No mesmo documento. No mesmo documento. Em cartório. Exato. Então, a lei proíbe que se faça testamento de mais de uma pessoa no mesmo testamento. O que, evidentemente, você, Viviane, e você, Alberto, podem fazer é o seguinte: cada um faz o seu documento individual. Isso. E um determina para o outro o que deseja. Aí é possível, tranquilamente você pode fazer, tá? Muito bem. Se há testamento, é preciso fazer um inventário? Essa é uma pergunta que vem aqui de Santo Amaro, pela Maria do Carmo. Meu tio me deixou alguns bens de herança. Posso recebê-los assim que o testamento for aberto ou preciso fazer um inventário? Olha, Maria do Carmo, acontece o seguinte: sempre que há um testamento, seja ele, e eu vou explicar logo mais, seja ele público, particular, privado, enfim, quando há um testamento, há a necessidade de se abrir o inventário. Você precisa, por quê? Porque o juiz, ele vai abrir esse inventário e vai verificar se está tudo de acordo, se ele foi bem feito, se não há nenhuma nulidade, se não há nenhum aspecto que possa modificar ou que possa vir a anular esse testamento. Então, ele tem que ser muito bem elaborado e vai verificar quais são os direitos, o que essa pessoa que faleceu deixou de patrimônio, enfim. Mas, antes disso, você não consegue, mesmo sabendo que existe uma cláusula que determina que você vai receber alguma coisa, sem abertura do inventário, você não conseguirá ter nada daquilo que pertence àquele que faleceu. Aliás, doutora Ivone, o primeiro ato, não é, de uma pessoa que deixa um testamento é levar ao judiciário para que o judiciário já naturalmente promova esta sequência de ações que você mencionou. Exatamente. Aí o inventário será aberto posteriormente, não é isso? Exatamente. É um rol de atos processuais que se
dão início com o falecimento da pessoa. Com o falecimento da pessoa, a primeira coisa vai se verificar em relação à possibilidade de haver um testamento ou particular ou público, mas deve-se trazer esse documento em primeiro lugar. Se não há testamento, então, de toda forma, haverá necessidade, muito provavelmente, de abrir o inventário se essa pessoa tem um patrimônio, se existem herdeiros necessários ou até se não existem herdeiros necessários. E eu não vou esquecer de explicar para o nosso telespectador qual a diferença, senão depois ele vai me cobrar. Eu vou começar já, até para que ele não esqueça. Aliás, você depois, vamos colocar no rodapé da imagem, Sim, o seu site. Ótimo, Tá ótimo. Se Tudo tiverem bem? questões, ou lá eu tenho muitos artigos que com Isso. certeza vão ilustrar e vão informar você uma série de assuntos para que você possa ter cada vez mais conhecimento. Tá vendo, telespectador? Vamos colaborar também com você, colocando o site da doutora Ivone Zeger no rodapé aqui da imagem. Bem, eu tenho, vou continuar. Agora, é uma pergunta um pouquinho capciosa, talvez. Né? Uhum. Testamento é coisa só para rico? E quem pergunta? A Maria das Graças de Heliópolis, São Paulo, que tem essa dúvida. Ok. Ô Maria das Graças, não. Testamento não é coisa para rico, não. Muito ao contrário, isso infelizmente, é uma colocação que foi feita, que se faz há tanto tempo por pessoas que desconhecem. Na realidade, as pessoas, é aquilo que nós dizemos sempre nesse programa também. A falta do conhecimento, a falta da informação, faz com que você muitas vezes crie um monstro, um bicho de 7 cabeças em relação a uma série de direitos que você tem. Então, quero só te lembrar o seguinte, se você tiver uma poupança e uma bicicleta e você quer destinar essa poupança, essa bicicleta, enfim, para alguém... Ah, sim, eu tenho um complemento da pergunta. Ah, diga. Sou idosa e não tenho nenhum patrimônio, mas gostaria de deixar para amigos e parentes algumas roupas, móveis e objetos de valor sentimental. Também queria Perfeito. deixar por escrito como eu gostaria que fosse o meu enterro, solicitando que parte do meu dinheiro seja usado para pagar essas despesas. É possível fazer um testamento para isso ou é algo só para quem tem muito dinheiro? Claro. Desculpa, eu não fiz o complemento aqui. Não, mas eu acho que está dentro do nosso propósito de informar, absolutamente. Claro, essas informações até podem dar um pouquinho mais de parâmetro daquilo que nós queremos informar, mas, como eu dizia, então não há necessidade de você ter um grande patrimônio, enfim, aquilo que você tem, você pode se utilizar do testamento, desde que, obviamente, exista até alguma coisa para se deixar. Mas como você cita, Maria das Graças, que você tem algumas roupas, você quer deixar algumas informações de como você gostaria que fosse seu enterro, até se você gostaria que alguém tomasse conta do gatinho, enfim... Essas coisas, essas pequenas coisas, que você tem um livro, se você quer deixar para alguém, você pode, mas você nem precisa se utilizar do testamento. Existe um outro instrumento muito interessante chamado, é um nome assim meio esquisito, mas eu vou dar, né? Claro. Eu preciso, sou obrigada a dizer. Chama-se codicilo. Uma vez você já ouviu falar no codicilo? Na realidade, aquilo que a gente chama seria um ato de vontade, mas muito mais reduzido. Mais simples. Muito simples. Quando você tem só algumas roupas que você quer deixar, algumas coisas na sua casa que você gostaria que os móveis fossem para uma tia, para um irmão, para um filho. Então você pode usar um outro instrumento mais simples, mas nada impede que você também faça um testamento deixando outro tipo de bens, algum pequeno patrimônio, uma poupança, como eu falei, uma bicicleta, enfim, aquilo que você tem. Você pode fazer e volta a repetir. Não existe esta formulação, infelizmente mal levada até hoje, que só rico, ou só quem tem muito dinheiro, só quem tem muito patrimônio, que pode fazer um testamento. Isso não é verdade, tá bom? Doutora Ivone Zeger, para terminar, qual a diferença entre herdeiros necessários e os outros? Claro, isso eu já estava dizendo para você que eu ia contar. Então, repito, os herdeiros necessários são aqueles que têm direito à legítima. Portanto, eles são
aquilo que eu chamaria de obrigatórios. Você não pode, de repente, tirá-los da sua frente quando você, por exemplo, vai fazer um testamento. Se você tem herdeiros necessários, eu vou repetir, descendentes, ascendentes e cônjuge, você só pode testar sobre 50%. Se você não tem esses parentes e você tem os herdeiros que nós chamamos colaterais, que são os outros, os colaterais são, nesta ordem, em primeiro lugar, os irmãos, em seguida, na falta de irmãos, você tem os tios e sobrinhos e, por último lugar, os primos, que nós chamamos de primos irmãos, primos de primeiro grau. Somente. Então, se você não tem herdeiros necessários e tem, por exemplo, só irmãos, ou você tem só sobrinhos, você pode, sim, testar sobre 100% do que você quiser. Se você não fizer um testamento, simplesmente no seu falecimento, o que você tem será dividido entre os herdeiros que existirem à época do seu falecimento. Okay? Doutora Ivone Zeger, suas considerações finais, por gentileza. Eu repito que para mim é uma satisfação sempre vir aqui por um grande motivo. É tão importante, para mim é uma das coisas mais importantes eu poder passar um pouco de informação e de conhecimento para o leigo, para aquele que não estudou direito, para aquele que, na realidade, tem outro tipo de atividade e não teria necessariamente obrigação de saber, mas quer e precisa saber. Eu fiz 2 livros, pelo menos os 2 primeiros, muito importantes para o público leigo, que se chama Herança, Perguntas e Respostas e Família, Perguntas e Respostas, onde você terá lá todas estas dúvidas que foram trazidas nesse programa, por exemplo, a respeito de várias áreas do direito de família e o direito de sucessão, que é a parte de herança. Então, numa linguagem simples e fácil, você vai ter acesso a muitas questões e muito provavelmente você vai sair muito mais tranquilo e provavelmente muito mais feliz, pelo menos por saber e conhecer, e isso faz toda a diferença. Doutora Ivone Zeger, eu queria agradecer bastante a sua presença aqui nesse programa. É sempre um prazer enorme recebê-la e, como você mesmo disse nas suas considerações finais, passar ao telespectador informações verdadeiras e preciosas, porque o leigo, ele tem necessidade de saber. É um aprendizado que, através da televisão, nós municiamos a sociedade. E você faz isso muito bem, meus parabéns. Muito obrigada. E eu, mais uma vez, eu agradeço e espero o seu retorno.